Pra falar a verdade, a minha maior decepção não é o fato do Ancelotti não ter colocado o Endrick na seleção brasileira. E sim porque quando foi contratado, né, o treinador italiano, que até então estava no Real Madrid, ele foi contratado para tomar decisões difíceis, impopulares, como por exemplo, colocar Rafinha no banco de reservas quando não estivesse atuando bem. Eu até acho que no ciclo o Rafinha foi um dos caras, junto com o Rodrigo, que mais desempenhou pela seleção brasileira. Não estou falando que é coisíssimas, grandes coisas, mas foi o que teve alguns lampejos em alguns jogos. O Rodrigo também é outro que, né, até conseguia, né, em alguns jogos manter o nível, mas assim, o Carlo Ancelotti, cara, ele foi contratado para tomar decisões difíceis e rápidas, porque não tem tempo. Não tem tempo, o Brasil não tem tempo. O ciclo do Ancelotti de um ano, que ele já está pouco mais de um ano, o Brasil não tem tempo, Ancelotti. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Depois, já passou o jogo, já me tranquilizei mais um pouco. Eu fiquei muito estressado com esse jogo de hoje. Assim, se o Brasil passar vexame nessa Copa do Mundo, é papo de interromper o contrato. Porque a gente já conhece que o Ancelotti é um cara que é, ele é meio conservador mesmo na hora de fazer mudanças. Ele não é um cara que, pô, num jogo pro outro anda mudando. Isso se estendeu a vários clubes na sua carreira. A gente viu o Ancelotti sempre apostando naquele cara, não, a hora aquele cara vai desempenhar. Não à toa, se não fosse o Ancelotti, talvez o Vinícius Júnior talvez nem seria o jogador que ele é hoje. Mas porque o tanto que ele apostou no Vinícius Júnior, em época que Hazard estava no Real Madrid na ponta esquerda, era um dos melhores do mundo. E aí ele apostou no Vinícius Júnior. Mas, cara, se o Ancelotti não olhar para a seleção brasileira e tomar as decisões que tiver que tomar, o Brasil não vai passar da fase de grupos, simples assim. O Brasil, tudo bem, encarou, não foi qualquer seleção, foi a seleção de Marrocos, atual semifinalista do mundo, é uma boa seleção. Mas é o Brasil, cara, é o Brasil. Eu entendo que Marrocos né, tá jogando, tá numa boa fase, numa boa geração de jogadores, mas é o Brasil, Ancelotti. E eu não consigo entender, cara, o nosso histórico aqui no futebol brasileiro. O cara chamado Pelé, conhece Ancelotti? Um cara chamado Pelé foi campeão do mundo com 17 anos. Com 17 anos. Esse cara aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse meninozinho aqui, o nome dele é Boadi, meio-campista de Marrocos. Sabe quantos anos ele tem? 18. Foi um dos melhores jogadores da partida hoje, cara. 18 anos. E eu não consigo entender porque tá na cara, gente. Tá na cara. É uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia. Jogadores como esse senhor aqui, ó, que é um leão. Não sei nem se tá mostrando pra vocês. Tá mostrando aí? Esse senhor aqui, que é um leão. É um leão. Você é um leão no treino, né? Pra dar um carrinho no Hendrick, pra querer machucar o cara no treino, você é um leão. Mas na seleção é um gatinho. Não é assim como a gente costuma dizer. Esse cara tem que ser muito criticado. Jogou nada hoje, gente. Nada. No meio-campo ali andando. Cara, sei lá, fora do ritmo do jogo. Fora do ritmo do jogo. E esse cara aqui, ó, tem que ser titular no próximo jogo. Porque o Fabinho, como você pode ver na imagem, sangrando, literalmente dando sangue, entrou, né, conseguiu entender melhor a dinâmica do meio-campo do Brasil e conseguiu dar uma consistência melhor no meio-campo. E o Casemiro é um leão no treino, dar carrinho em jogador, para ter o espírito de do jeito que se treina, se joga e por quê, cara? Ah, mas é nervosismo. O cara é com 5 Liga dos Campeões da Europa. Um cara que já jogou a última Copa do Mundo, pô, um dos líderes. Nervoso. Gente, inacreditável. Assim, a minha maior preocupação aqui é que o Brasil possa passar um dos maiores vexames da Copa.
a preocupação maior aqui é do senhor Ancelotti, né, que é o técnico que ganha trilhões por mês, não tomar as decisões que precisa tomar. Não tomar as decisões que precisa tomar na seleção brasileira. Olha onde o Alisson estava no primeiro gol do Marrocos. Gente, isso não é normal. Não é normal. Dois jogadores, os dois melhores zagueiros do mundo. Gabriel Magalhães e Marquinhos. São os dois melhores zagueiros do mundo. Um campeão de Champions e o outro finalista com a Arsenal. E supostamente o melhor goleiro do mundo. Um dos melhores goleiros brasileiros do mundo. Olha onde o Alisson tava. Gente, isso é muito grave. Um erro de comportamento do goleiro desse aqui. Cara, gente, é inacreditável. Os dois jogadores apoiando. Você acha não. Enfim, cara. Enfim, tá aí o nosso goleiro. A gente não vai ganhar nada com esse goleiro no nosso gol. Aí a gente tem aqui o Vinícius Júnior. Bora ser justo. Hoje, o Vinícius Júnior tentou, fez um lindo gol pelo lado esquerdo, sozinho, sozinho. Eu até acho que o Douglas Santos fez uma boa partida, a gente vai até falar sobre ele aqui. Mas o Vinícius Júnior, né, fez aquilo que a gente espera do Vinícius Júnior. Aqui não é nada de anormal. O Vinícius Júnior fez aquilo que a gente espera dele, né? Chamar a liderança pelo lado esquerdo, o grande velocista, o jogador de futebol que ele é no Real Madrid. Então eu até acho que o Vinícius Júnior é um cara que a gente pode. Ele é um cara jovem, um cara do Real Madrid, né, decidiu duas Ligas dos Campeões. Então, um cara que a gente até, uma hora ou outra, ele vai fazer um gol desse, fazer uma decisão dessa, decidir um jogo pro Brasil. Já em contrapartida, a gente tem o Rafinha, que é como eu falei pra vocês. O Rafinha é um cara que eu até acho que em boa parte do ciclo da seleção brasileira, com Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival e o Ancelotti, não é isso? Eu até acho que o Rafinha foi um dos jogadores que mais se aproximou daquilo que ele joga no Barcelona, em alguns momentos. Mas, cara, hoje tá um negócio inacreditável, Rafinha. Tá um negócio inacreditável. O Rafinha, eu, particularmente, se eu tiver que elogiar alguma coisa aqui do Rafinha, pô, ele é um cara que se entrega, um cara que corre. Mas, cara, só ficar correndo, só correndo pra lá e pra cá. Ele teve uma chance de fazer um chute, tentar dar uma coisa diferente. Aí corre pra um lado, corre pro outro e nada, não sai nada do Rafinha. E o pior de tudo é que o Rafinha é um cara que ele mesmo já falou sobre isso, não é identificado com o torcedor brasileiro. É um cara muito. Pô, cara, o Rafinha, ele é um jogador que eu gosto demais quando joga no Barcelona. É um tipo de jogador que me agrada muito. Mas na seleção é sempre isso, esse nem vai nem vem. É um cara que, cara, é inacreditável com o porquê que esses jogadores não conseguem ser o que são na seleção brasileira. A gente tem também o Igor Thiago. Eu não vou falar muito do jogo aqui, porque você já assistiu, enfim. Quero falar individualmente. O Igor Thiago. Pensa aqui comigo. O que que o Igor Thiago fez na seleção brasileira? Com todo respeito ao jogador, cara vice-artilheiro da Premier League e tal. Mas o que o Igor Thiago fez pra ter mais minutos que esse cara aqui? Que nem entrou no jogo de hoje. Isso é grave. Isso é grave. Desculpa aqui, mas isso é grave. O que o Igor Thiago fez na seleção brasileira pra vir de 2 jogos como titular e esse cara aqui não nem sequer entrar no jogo de hoje? Hum? Então, assim, gente, eu tô muito desanimado com o Ancelotti na seleção. Muito. Eu tô atribuindo a culpa aqui a cada jogador, você pode ver, mas o treinador da seleção, um cara que é maior do que qualquer jogador ali, inclusive do Neymar, maior do que o Neymar na história do futebol mundial. O cara que foi contratado para tomar essas decisões difíceis, para colocar aquele que ele acha que tá melhor. E assim não faz. O Carlo Ancelotti não faz. Um cara que eu quero elogiar aqui para vocês é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui.
né? Não é conhecido entre os brasileiros, mas eu acho que o feijão com arroz dele ele tá fazendo. Eu gostei da partida do Douglas Santos. Não sei vocês. Gostei da partida do Douglas Santos, ali pelo lado esquerdo. E é um setor muito difícil, que tem o Brahim Dias do Real Madrid e o lateral direito Hakimi do PSG. O melhor lateral direito do mundo. E, cara, acho que ele pode não ter vencido todos os duelos pelo lado esquerdo dele, mas é um cara que, pô, se a gente pode tirar alguma coisa de proveito desse Brasil hoje, Douglas Santos. Eu gostei da partida do Douglas Santos. Melhor do que o Alexandro. Não dava pro Alexandro ser titular nessa equipe do Brasil. Não dá. Não dá, não dá, não dá e não dá. Aí termina o jogo, fica aquela lamentação, né? Do Brasil ter jogado mal. Não é pelo Brasil ter empatado, vamos dizer assim, ter empatado com o Marrocos. Para quem não acompanha, né, a maioria da população assim que não gosta muito de futebol, pô, o Brasil empatou com o Marrocos. Não, o Marrocos é uma ótima seleção. E o fato do Brasil ter empatado com o Marrocos na estreia do Mundial é uma coisa até normal. Chegou na semifinal da última Copa, Marrocos, vem com bons jogadores, uma boa geração. Mas o Rafinha é inacreditável, gente. Inacreditável. O Brasil já termina do jeito que termina. Não é o fato de ter empatado com o Marrocos, mas o fato de não ter jogado nada. O Brasil não jogou nada. O Brasil teve alguns lampejos, deu uma melhorada ali depois da entrada do Fabinho, depois da entrada do Luiz Henrique. O Paquetá. O Paquetá, eu até acho que também é um dos caras que a gente pode tentar salvar ali. O Ibanez não fez um bom jogo. O Ibanez não tem como nem a gente cobrar do Ibanez. O Ibanez não é lateral direito. Ele tá improvisado. A gente não tem lateral direito. A gente não tem. O Brasil não tem lateral direito e nem esquerdo. Tá aí com que remanescentes. O Douglas Santos já tem seus 33 anos, 34. O Alexandre também, 33, 34 anos. A gente não tem laterais, não tem. Como que a gente vai cobrar do Ibanez alguma coisa? O, o mundo estava conspirando hoje para que o Ibanez seja o lateral direito nesse jogo de estreia. Aí você queria o quê? Danilo? Você queria o Danilo na lateral direita do Brasil? Muita gente estava pedindo o Ibanez. Todo mundo estava pedindo o Ibanez, inclusive eu. Eu tava querendo que o Ibanez fosse titular na lateral direita do Brasil. Tem como a gente cobrar? O cara é zagueiro. O cara é zagueiro. Ele nem é mais o Ibanez do auge, da Roma. Não é. Hoje ele joga na Arábia Saudita. Então, o que que a gente vai cobrar do Ibanez? Não tem como, cara. Não tem como. Ele tem que fazer o que der pra fazer ali na lateral direito. Ele vai mais defender porque ele é zagueiro do que atacar. Então não tem como a gente cobrar alguma coisa. Aí o Rafinha termina o jogo assim, sorrindo, Pô, fez uma boa partida, partidaça do Rafinha. Jogou muito, muito, muito identificado com o torcedor brasileiro. Muito. Parabéns, Rafinha, parabéns. É isso aí. A postura é essa. É exatamente essa. E aí nós temos esse cidadão aqui, Carlo Ancelotti, que ganha trilhões por mês. E é isso que mais me deixa assim puto. Por quê? O cara é muito bem remunerado e até agora do Brasil é só gracinha, é o Ancelotti, é o técnico do Real Madrid, o melhor técnico da Copa do Mundo. O que que o Ancelotti fez de diferente daquilo que o Dorival fez? O Dorival, cara, de um ano e pouco que o Dorival ficou na seleção, o Brasil jogou melhor com o Dorival do que com o Ancelotti. Eu não tô viajando aqui, não. É uma opinião minha. Contra a Inglaterra, contra a Espanha, que foi as estreias do Ancelotti. Pra mim, o Dorival teve melhores momentos com a seleção do que o Ancelotti. Em um ano de trabalho. Não sei. Não sei mais, eu não sei. Eu até acho que o Brasil vai passar da fase de grupos, porque não é possível que o Brasil não vá ganhar do Haiti e da Escócia. Não é possível. Não é possível. E se não passar, cara, não espera nenhum Ancelotti ir pro Brasil, não. CBF. Desculpa aqui, cara. Desculpa aqui. O que que o Ancelotti fez?
O Ancelotti tá perdido na seleção brasileira. Perdido. Completamente perdido. O trabalho do Tite em um ano é melhor do que o Ancelotti. O Brasil tá perdido na mão do Carlo Ancelotti. É porque é europeu que não pode criticar? O Brasil tá perdido, completamente perdido. O Ancelotti não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Em um ano de trabalho, não sabe o que fazer. O campo vem mostrando algumas coisas para ele. Endrick, Luiz Henrique, Danilo Santos, lá o volante do Botafogo. Casemiro não tem condições de ser titular nessa seleção. Não tem condições. O campo vem mostrando algumas coisas para ele, cara. O campo tá falando. Por que que nesse momento de tanta angústia, de, sabe, de incertezas, sem saber o que vai ser do Brasil daqui pra frente, cara, mete os meninos pra jogar. Luiz Henrique, Ryan, Endrick, coloca Danilo Santos no meio campo, tira o Casemiro, coloca os meninos, cara, pra jogar. É tão simples. Parece até, gente, eu lembro um colega uma vez que eu tava conversando com ele, que a gente tava debatendo futebol, e ele disse, cara, parece até que a gente entende mais de futebol do que esses caras. Parece até que a gente enxerga mais as coisas do que eles. E não é que é verdade. Não é que. Parece que a gente enxerga mais as coisas do que o próprio treinador que tá lá, cara. Um cara multicampeão. Eu tô muito desacreditado com o Carlo Ancelotti no Brasil. Muito. Acho que o Brasil tem um potencial muito grande de passar uma das maiores vergonhas da Copa do Mundo. Deixe sua opinião nos comentários.